Shalom, shalom, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você, sua casa e a sua família. Hoje aqui nós vamos fazer uma pergunta que é bastante pertinente. O que é a verdade? Será que a verdade é relativa? Será que a verdade depende de cada pessoa? Será que a verdade é absoluta? Onde está a verdade? Visto que somente a verdade pode nos salvar e nosso adversário é o pai da mentira, é muito importante saber responder esta pergunta. O que é a verdade? É uma pergunta extremamente pertinente para a nossa salvação, porque se não alcançarmos e não vivermos a verdade, nenhum de nós vai ser salvo. Não podemos viver na mentira, porque, como eu falei, a mentira é do adversário. O adversário não vai salvar a alma de ninguém. Pelo contrário, ele quer destruir, ele quer arrastar para o lago de fogo junto com ele. Então, a pergunta que fica antes de iniciar esse estudo é: você sabe responder esta pergunta? O que é a verdade? Bom, para começar a responder essa pergunta, vamos ler o seguinte texto da Escritura. João 14,6. Respondeu Yeshua: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A primeira coisa que nós temos que reparar é que a verdade é um homem. O Filho do homem é. Portanto, tudo o que este homem diz é a verdade, visto que ele é a verdade. Vamos dar um exemplo prático disso aqui para não ficar uma coisa filosófica ou uma coisa vaga. Aonde na Escritura este homem, que é a verdade, o Messias, falou que nós deveríamos comemorar o seu aniversário, o seu nascimento? Em lugar nenhum. Então por que os cristãos estão comemorando essa festa dedicada aos demônios chamada Natal? Porque eles não estão na verdade, eles não ouvem a verdade. Porque se eles estivessem na verdade e ouvissem a verdade, eles seguiriam à risca o que o Messias mandou falar e eles analisariam aquilo que o Messias falou. Mas como eles não fazem isso, eles são facilmente enganados e estão lá servindo os demônios no dia 25 de dezembro. Percebem como a verdade influencia diretamente na nossa salvação? A primeira coisa que você tem que entender é que a verdade é um homem. Portanto, tudo o que saiu da boca deste homem deve então ser encarado como a verdade, e este deve ser o nosso norte, esta deve ser a nossa base para que não venhamos a ser enganados. Não quer ser enganado? Pega o que esses falsos profetas estão falando por aí e compara com o que o Messias falou, porque o Messias em nenhum momento deu para a gente autoridade para modificar o que ele falou ou trazer doutrinas novas. Ele nos disse para ir fazer discípulos, ensinando tudo o que ele ensinou e viveu. Os mensageiros pós-Yeshua devem ser apenas meros repetidores, replicadores daquilo que o Messias ensinou. Por quê? Porque ele é a verdade e somente a verdade liberta e salva a vida de um homem. Por isso que quem não tem o Filho não tem o Pai, porque é impossível chegar até o Pai sem a verdade. Logo, é impossível chegar ao Pai sem ter o Filho, sem crer no Filho. E quando eu estou falando crer no Filho, estou falando do Messias bíblico e não dessa figura inventada chamada Jesus, que é bem diferente
do Messias das Escrituras. Eu já fiz umas 2, 3 lives sobre isso, comparando o Messias bíblico com essa figura e os ensinos de Jesus, tá ok? O Messias bíblico não é romano, não é loirinho de olho azul, não nasceu no dia 25 de dezembro, não aboliu a lei, não ensinou trindade, não ensinou a gente aí dentro de igreja, nem nada desse tipo. Então, caso você tenha interesse, basta você pesquisar aí no canal Yeshua versus Jesus, quem é o verdadeiro Messias, e você vai ver pela Escritura quem é o verdadeiro Messias. Visto que a verdade é o Messias e Satanás não poderia modificar a verdade, não poderia apagar a verdade, o que foi que ele fez? O que ele é especialista em fazer? Mentiu. Ele pegou o Messias, o verdadeiro, e escondeu ele, colocando no lugar esta figura falsa chamada Jesus. Ao invés de agora as pessoas terem acesso diretamente à verdade, o que ele fez? Criou várias igrejas, várias religiões, onde cada uma fala uma coisa diferente, mas todas são filhas da mesma mãe, que é a Igreja Católica. Logo, existe uma grande confusão dentro da religião cristã, dentro da religião judaica e qualquer outra religião, porque são todas obras do maligno. Confusão é Babilônia. E Apocalipse 14:12 manda a gente sair fora de Babilônia para não pagar junto com ela. Então veja como o adversário é inteligente. Ele não vai conseguir apagar o Messias verdadeiro e tudo o que ele falou. Então o que ele fez? Praticamente jogou ali joio no trigo. Agora existem várias religiões diferentes, existem várias versões diferentes, existem várias formas de enxergar o Messias diferente, mas só um continua sendo verdadeiro e só um continua sendo a verdade. E como nós encontramos ele? Através da Escritura. A partir do momento que as pessoas abandonaram a Escritura e passaram para a religião, todas elas perderam o caminho. Então, olha só como ele foi extremamente inteligente. Ele não poderia destruir e apagar a verdade, então ele jogou um monte de mentira por cima da verdade para que fosse difícil para nós encontrarmos a verdade. Mas aqueles que são escolhidos, como a Escritura diz, não poderão ser enganados pelo inimigo, não importa quantas mentiras ele invente, porque é o próprio Criador quem não permite que os seus escolhidos sejam enganados. É isso o que a Escritura diz. Então entenda que a verdade é um homem, entenda a origem da mentira. Agora você sabe porque existem tantas igrejas, tantas denominações, tantos jeitos de interpretar a Bíblia, tantas visões diferentes sobre Deus e sobre o Messias. Tudo isso vem do maligno. E visto que a verdade é um homem e tudo que ele fala é a verdade, vamos agora refletir um pouquinho. O que foi que este homem que é a verdade falou? Palavras da cabeça dele? Invenções dele? Ou ele veio ensinar uma palavra que não é dele, mas daquele que o enviou? Exatamente. O fato do Messias, ou o que torna o Messias a verdade, é que ele é filho de Elohim. E se ele é filho de Elohim, ele fala todas as palavras que vêm de Elohim. E Elohim pode mentir? Não. É por isso que o Messias é a verdade, porque ele fala exatamente aquilo que o pai dele mandou ele falar, e o pai só fala a verdade. Quer uma prova disso? Salmo 119, versículo 105 vai nos dizer assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então agora você tem a combinação que nos revela a verdade. O Messias, o filho de Elohim, mais a palavra
que saiu da boca de Elohim, os dois somados formam a verdade, porque o Messias veio falar não o que ele quis, mas o que o Pai mandou que ele falasse e aquilo que o Pai mandou que ele ensinasse. Então a verdade é a soma das duas coisas: o Messias mais a palavra de Elohim. E a palavra de Elohim é aquilo que saiu da boca do Messias, da boca dos profetas da Escritura, e aquilo que ele mesmo falou lá na Torá, porque foi o próprio Eterno quem deu a Torá, visto que o Moisés foi só um intermediador para passar as instruções do Eterno para o povo. Quer aprender a não ser enganado, meu filho? Tudo o que você ouve compara com o que o Messias falou, com o que os profetas falaram e com o que a Torá diz. Aquilo que tiver de acordo, Baruch Hashem, é verdade. Aquilo que não estiver de acordo, pode descartar sem medo de errar, que você nunca vai ser enganado. O Messias ensinou Natal? Não, Natal é uma mentira, festa pagã. O Messias ensinou poligamia? Não. O Messias ensinou a casar várias vezes? Não. O Messias ensinou a gente a abandonar os mandamentos de Deus? Não. O Messias ensinou a gente a ir para dentro de igreja e criar várias congregações? Não. O Messias ensinou para a gente trindade? Não. O Messias ensinou a gente a acumular riquezas nessa terra? Não. Então, olha aí a fonte de vários enganos que só se propagam porque as pessoas abandonaram aquilo que o Messias disse. Mas, para que eles conheçam o que o Messias disse, eles vão ter que conhecer o verdadeiro Messias, que é aquele que está escrito na Escritura. E o Messias que está escrito na Escritura não vai agradar muita gente. Pode ter certeza absoluta disso. Eu garanto para você, sem medo de errar, que se o Messias descesse hoje aqui nessa terra para ensinar, ele seria perseguido pelos cristãos, pelos evangélicos e pelos judeus. Os evangélicos iam chamar ele de falso profeta, porque iam ver um Messias barbudo, um Messias defendendo os mandamentos de Deus, não falando que a Torá foi anulada. Iam ver o Messias falando que trindade é uma mentira, que dízimo e dinheiro é uma mentira, que eles estão roubando para eles mesmos. Iam ver o Messias falando contra o Natal, contra o Ano Novo, e com certeza perseguiriam e matariam o Messias também, acusando-o de ser um falso profeta. Seriam iguaizinhos os fariseus da época de Yeshua. Porque essas pessoas não conhecem o verdadeiro Messias. E se elas não conhecem o verdadeiro Messias, logo elas não conhecem a verdade. E se não conhecem a verdade, estão na mentira. Mas por que será que essas pessoas estão na mentira? Daqui a pouquinho a gente vai ver, porque a Escritura nos fala exatamente por que essas pessoas estão na mentira. Agora olha só o que João 17 vai nos dizer aqui. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Ou seja, o Messias está falando que veio dar a palavra que veio do Pai. E a gente acabou de ler no Salmo 119, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É por isso que a verdade é um homem. Porque esse homem é chamado de a palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca pode ser mentirosa. Porque Deus não mente, visto que ele nunca errou, nunca errará e ele não peca. Quem mente é Satanás. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Está vendo que o Messias está falando a mesma coisa que está escrito lá em Salmo 119? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qualquer um que se afasta do que está escrito na Escritura, da literalidade do texto, é fácil enganado.
É por isso que tem tanta gente enganada e poucos vivendo a verdade. Porque o que está escrito aqui é duro de engolir, é duro de ouvir, é duro de aceitar e principalmente é duro de praticar. Então as pessoas preferem a mentira, porque a mentira é doce. A mentira vai falar que eles vão ser salvos sem ser tão santos. Eles vão ser salvos mesmo em pecado, porque Deus entende o pecado dessas pessoas, porque Deus criou eles para ser feliz, porque Deus é amor. E não, você pode casar de novo porque você tem o direito de ser feliz e blá 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 blá. Quem vai para a mentira é quem não aguenta a verdade. E a verdade é dura, a verdade dói, a verdade machuca, a verdade faz a gente chorar, mas é o único caminho que liberta e salva a nossa alma. Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas amam a mentira, porque elas não suportam e não aguentam o peso de saber e praticar a verdade. Elas não suportam esse peso. Só os escolhidos é que são capazes de suportar este peso. João 8 vai nos dizer assim: e saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo o quê? Somente o que o meu Pai me ensinou. Está vendo porque o Messias é a verdade? Está vendo porque a verdade é um homem? Porque ele fala somente aquilo que o Pai ensinou. E o Pai não pode mentir, porque ele não peca. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Você quer que o Eterno esteja sempre com você? Está aí o conselho. Faça sempre o que lhe agrada. E o que agrada o Eterno? Obedecer a sua palavra, ou seja, os seus mandamentos e crer no Filho que ele enviou. Isso que agrada o Eterno, como está escrito em Apocalipse 14:12. Quando Yeshua disse isso, muitos creram nele. Então Yeshua disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Veja aqui, para a verdade te libertar, você primeiro precisa cumprir um requisito. Que requisito é esse? Vamos ler de novo. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, aí sim conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Não tem verdade para quem é desobediente e rebelde contra os mandamentos de Deus. Não tem jeito. Quem é rebelde contra os mandamentos de Deus sempre vai viver cego e na mentira. E o Messias falou que ele só vai chamar de discípulo quem é obediente. Tá ok? Então a verdade não é para todo mundo. Por isso que a Escritura fala que a verdade é somente para os escolhidos. A verdade é revelada a quem obedece. E a maioria das pessoas não quer obedecer, não quer largar os seus pecados. É por isso que a maioria está no engano e poucos são os que têm a verdade, os que vivem a verdade e os que ensinam a verdade. E esses que ensinam a verdade têm pouquíssimos, mas pouquíssimos seguidores, ouvintes e inscritos. Quem tem milhões e milhões de inscritos são os falsos profetas. Porque a mentira é que atrai multidões. A verdade atrai somente os verdadeiros. Por isso que o Messias só tinha 12 discípulos. Mateus 28, 19 e 20 vai nos dizer assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui já foi provado que é um acréscimo. Todo batismo na Escritura, a não ser por essa passagem, é sempre em nome do Filho, é sempre em nome de Yeshua. Isso aqui foi um acréscimo feito para tentar dar suporte à doutrina da Trindade. Também já fiz uma live sobre isso. É falso. Somente nesse versículo que você encontra o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em todos os outros versículos, o batismo é sempre em nome de Yeshua somente. Agora presta atenção no versículo 20, que é o que importa para a gente nesse estudo.
ensinando-os ao quê? Obedecer. Só vai ter a verdade quem obedece a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei com vocês até o fim dos tempos. Você viu? Obedeça o que eu ordenei. O verdadeiro mensageiro, ele não tem autorização de mudar nem sequer uma vírgula do que o Messias falou. Por quê? Porque o Messias é a verdade. O verdadeiro mensageiro, ele vai replicar fielmente, exatamente tudo aquilo que o Messias ensinou e mandou que a gente fizesse. Se ele fala uma vírgula diferente do que o Messias falou, pode descartar que é falso. Tá vendo como que para a gente não ser enganado, a gente tem que estar firmado na rocha, que é o Messias? Tá vendo como, quanto mais a gente se afasta do Messias, mais a gente se afasta da verdade? É por isso que as pessoas estão tão enganadas. Primeiro, porque não obedecem. Segundo, porque elas não conhecem o Messias da Bíblia. Elas foram somente apresentadas a essa figura chamada Jesus, que tem os ensinos diferentes do Messias da Escritura. Por isso que eu falei, Satanás foi muito esperto. Ele criou uma outra versão de Messias, uma outra versão de Deus, e a propagou por aí, com tantas igrejas diferentes, com tantas sinagogas diferentes. Como ele não cortou a verdade, ele multiplicou a mentira para que as pessoas não chegassem até a verdade. Quanto mais longe você está do Messias, que é a verdade, visto que a verdade é um homem, mais você se aproxima do engano. Isaías 8:20 vai nos dizer assim: a Torá, aos mandamentos, à lei e ao testemunho. Testemunho de quem? Do Messias e dos profetas. O Messias também era um profeta. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Quem fala contra os mandamentos não tem luz nele, está na mentira. Quem fala contra o Messias e o testemunho dos profetas é mentiroso e não tem luz nele. O verdadeiro vai defender os mandamentos e vai defender tudo aquilo que o Messias falou, porque o Messias defendeu os mandamentos do Pai. Então qualquer um que fale contra as Escrituras ou contra o Messias contra as Escrituras não, contra os mandamentos e contra o Messias já está na mentira. E a maioria dos cristãos aí fora falam contra os mandamentos e não seguem os mandamentos. Por isso que a maioria deles está no engano. É muito simples de entender quando a gente lê a Escritura, né? Quando a gente abandona a religiosidade, quando a gente abandona o dogma dos homens e acata o que está escrito na Escritura. Se você fizer isso, você pode ter certeza que você nunca vai ser enganado nessa vida. 2 Tessalonicenses 2, 8-15 vai nos dizer o seguinte: então será revelado o iníquo, ou seja, o anticristo, a quem Yeshua desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. E por que essas pessoas perecem na mentira? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Elas não querem a verdade, elas querem ficar nessa ilusão que elas criaram dentro da igreja, desse Messias que vai salvar todo mundo, desse Deus que vai salvar todo mundo, de que você nasceu para ser feliz e de que você pode casar quantas vezes você quiser porque você nasceu para ser feliz, que você não precisa ser tão santo assim porque Jesus fez tudo por você, que não tem problema comemorar a festa dedicada aos demônios, que não tem problema você dar dízimo na igreja. As pessoas que amam a mentira vão ser enganadas. E sabe quem vai enviar um engano sobre essas pessoas? Olha só o que o versículo 11 vai nos dizer. Por isso, o próprio Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. E por que é que Deus vai fazer isso? Porque ele é malvadão? Não, porque ele é justo.
Olha o que o versículo 12 vai dizer: para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram seu prazer na transgressão, na desobediência. Então, a operação do erro é enviada pelo próprio Deus como uma forma de julgar e praticar justiça contra todos aqueles que não amam a verdade e se opõem a ela. Dura essa palavra, na verdade, mas é a realidade. Se você não ama a verdade, é isso o que vai acontecer com você. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançares a glória do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, você que quer ficar na verdade, tem que ficar firme aonde? Na religiosidade? Nos dogmas humanos? Nas tradições do judaísmo? Não! Você tem que ficar firmado na Escritura, naquilo que o Messias falou e na palavra que o Eterno falou, seja diretamente ou seja através dos seus profetas. Se você estiver firme nisso, você não vai ser enganado. Se essa for a tua bússola, meu amigo, você nunca vai ser enganado. Pega tudo que ensinam para você, tudo que você ouve e compara com essas coisas. O que o Messias disse, o que está escrito e aquilo que saiu da boca do Eterno. E você pode ter certeza absoluta que você não vai ser enganado. As pessoas são enganadas primeiro porque não conhecem a Escritura. Ao não conhecer a Escritura, não conhecem quem é o Messias de verdade e os seus ensinamentos. Elas se deixam levar por versículos isolados, pescados aqui e pescados ali. Os falsos profetas que Satanás espalhou, elegeu mundo afora, são pessoas habilidosas que conseguem pegar um versículo aqui, um versículo ali e misturar na mentira. O próprio Messias falou: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Ou seja, o fermento são os falsos ensinos. Você pega um versículo da Bíblia aqui, um versículo ali que é verdade, tira completamente do contexto, conta uma mentira e fala: olha, está na Bíblia. Como a pessoa não conhece a Escritura, facilmente ela vai ser enganada por isso. Porque realmente ele está tirando um versículo que está na Escritura, mas ele tira completamente do contexto para ensinar uma mentira. E como está na Escritura, e ele realmente pode provar que aquele versículo está na Escritura, as pessoas que não conhecem a Escritura serão facilmente enganadas. Mas quem conhece a Escritura sabe que ele está tirando aquele versículo fora do contexto e que os outros versículos relacionados àquele tema que ele está falando dizem o oposto do que aquela pessoa está ensinando. Por isso que é tão importante você conhecer a Escritura profundamente, aquilo que o Messias ensinou profundamente e exaustivamente. Um dos mandamentos do Eterno é: inculcarás aos teus filhos. Você tem que inculcar a Escritura na sua mente. Só assim você não vai ser enganado. Você tem que conhecer a Escritura de Gênesis a Apocalipse para você não ser enganado. Esteja firmado. Vamos ler de novo o que o Paulo falou. Estai firme e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja porque palavra, não religião, não dogma humano, não dogma católico, não dogma do judaísmo, palavra, ou por epístola nossa, firmes na palavra. João 3, versículos 19 e 20 vai nos dizer assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Porque todo aquele que faz o mal e odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O que significa não vir para a luz? Significa não estar firmado no Messias. Se você não está firmado no Messias, você escolheu, amou mais as trevas do que a luz. E quem está nas trevas não tem a verdade. A verdade está somente na luz. E quem está na verdade está na presença da luz, ou seja, está na presença do Messias. E o último texto que eu separei aqui, João 12, versículos 47 e 48, vai dizer assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, ou seja, não obedecer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Por quê? Porque esta é a palavra, porque esta palavra é a verdade, e as pessoas amaram mais as trevas, mais a mentira do que a verdade. Por isso que o próprio Deus envia a operação do engano sobre essas pessoas, para que elas creiam na mentira e não sejam salvas, conforme Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Você vê como é importante a gente saber o que é a verdade e como ela está diretamente ligada à nossa salvação? Pois é, hoje então você aprendeu que a verdade é um homem e a palavra que este homem carrega, porque a palavra que este homem carrega veio diretamente do Altíssimo. E você percebeu que aquelas pessoas que não conhecem esse homem, que não seguem esse homem e que não obedecem às coisas que esse homem ensinou, estão nas trevas, estão na mentira, amam a mentira, e o próprio Deus envia sobre essas pessoas que amam a mentira a operação do erro para que fiquem no engano e sejam condenadas. Então é importantíssimo não só sabermos o que é a verdade, mas estarmos firmados na verdade. Espero que essa palavra tenha esclarecido a vida de vocês, que vocês apliquem esses ensinos nas vossas vidas, porque com certeza, se vocês fizerem isso, não serão enganados. Tá ok? Que o Eterno os abençoe. Shalom, shalom, e um grande abraço a todos vocês. Fiquem firmes na verdade, fiquem firmes no Messias, fiquem firmes no que está escrito.